Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos de todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Então, sempre enche o peito e responda, cada vez melhor. Precisamos lutar contra o negativismo e pessimismo que nos aniquila e adoece e concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visitem o site do Amor Exigente na internet, lá você tem os nossos livros, revistas, informações sobre as outras reuniões e a função Localiza onde você pode buscar o grupo de Amor Exigente mais perto da sua casa. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos. Se você puder, faça sua contribuição espontânea. Durante a nossa apresentação, estaremos colocando no chat a maneira que você tem de poder contribuir. Sejam todos muito bem-vindos. Rosa, é com você. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, como disse o Ederaldo. Mais uma domingueira aí, mais um dia para a gente se fortalecer, para a gente ficar cada vez melhor ou melhorando a cada dia. Estava conversando agora há pouco, antes de começar a reunião, como nós temos tido atividades do amor exigente engrandecedoras. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um curso no Uruguai, foi muito bom. O problema é que a gente fica dividida. Aí, para participar do curso do Uruguai, eu não pude ir no amor exigentinho. Então, vai acontecendo isso, não é? Ora a gente vai poder estar aqui, ora a gente vai poder estar ali. Mas a importância da gente continuar se fortalecendo. Então, para isso, gente, está chegando a nossa webinar. Quem ainda não se inscreveu, procure se inscrever. Eu penso que é um momento único da gente estar junto, conhecer novas pessoas do amor exigente. Então, entra lá no nosso site, o Ederaldo já divulgou aqui, para a gente poder estar cada vez melhor. Só um minutinho, vou pedir um minutinho para vocês. A Tânia está aqui falando com a gente, eu vou mandar o link para ela. Ederaldo, você pode mandar o link dela para a Tânia para mim? Você tem o zap dela? Um instantinho, Rosa, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só um minutinho. Eu vou falando com vocês e vou mandar o link para ela. Só vou falar um pouquinho mais devagar. Espera aí que eu vou conseguir passar. Só um minutinho. Então, pronto, chegou lá. Então, a gente sabe que o Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, é um programa que está baseado em 4 pilares. Essa webinar agora vai estar muito focada na responsabilidade social. Então, de acordo com o momento que a gente está vivendo, a gente pode estar mais ligado a um pilar ou outro do amor exigente, mas todos eles têm muita importância. E quando a gente trabalha os 4 pilares do amor exigente, a gente se sente mais forte, mais seguro, para a gente trabalhar o princípio desse mês, que é o que nós vamos trazer hoje, é a crise. Antes disso, nós vamos para a espiritualidade. Gente, vocês vão me aguentar falando mais um pouquinho, mas hoje eu vou fazer a espiritualidade, tá bom? Então, eu queria falar para vocês sobre o Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais, né? Um dia
de muito comércio, né? Um dia que se confunde um pouco essa coisa do dar presente, mas essa pandemia eu acho que ela tem mostrado para a gente essa importância de estar junto, né? E eu fiquei pensando e refletindo, e vou pedir ao Ederaldo para botar duas fotos para vocês. Eu não sei se ele consegue colocar as duas ao mesmo tempo ou se tem que entrar uma de cada vez. Se tiver que entrar uma de cada vez, entra, por favor, a preta e branca primeiro, Ederaldo. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência enquanto filha, né? Esse que vocês estão vendo aí na foto é o meu pai e essa sou eu pequenininha. O meu pai, ele era uma pessoa com um gênio muito difícil, né? Uma pessoa que batia muito de frente, mas todo mundo fora de casa adorava ele. Todo mundo falava, como Léo, uma pessoa maravilhosa. Só que em casa ele não era desse jeito. Mas eu tive uma infância feliz, uma infância boa, né? E eu não sei se meu pai queria ter dois meninos, eu sei que as brincadeiras eram sempre assim, soltar pipa, jogo de futebol, subir em árvore, né? E eu não me adaptava muito a essas brincadeiras. Carrinho de rolimã, construir carrinho de rolimã, porque eu tenho um irmão mais novo também. E aí eu convivi com meu pai até os meus 12, 13 anos, e foi uma relação muito difícil. O meu pai, ele era gaúcho. Eu achava que o temperamento dele era por ele ser gaúcho, que ele era daquela forma, né? Apanhei muito na infância, levava umas cintadas, ficava de castigo, tinha que comer a comida até a comida acabar. Hoje em dia eu tenho esse trauma, sabe, gente? Eu não consigo jogar a comida fora por causa disso que eu vivi. E, e o meu pai, ele não foi uma pessoa muito respeitosa, não. O meu pai, ele era muito mulherengo e com 12 para 13 anos, eu coloquei meu pai fora de casa, né? Eu não quis mais que ele morasse junto com a gente, minha mãe não tinha coragem de fazer nada, e assim meus pais se separaram, né? Eu não sei o quanto meu irmão sofreu com isso, mas ele estava no pacote e ficou junto comigo, com a minha mãe. Então, meu pai era uma pessoa que viajava muito, aparecia de vez em quando, perguntava quanto eu calçava, qual era o tamanho da minha roupa, e prometia que me trazer isso e aquilo, e as coisas não chegavam. E eu, desde essa idade, eu parei de conviver com meu pai. As visitas foram se espaçando mais, a gente não teve muito contato. E aí, coloca outra foto para mim, por favor, Ederaldo. Com o passar do tempo, entrou uma outra pessoa na nossa vida. Não sei se dá para ver, mas esse que está do meu lado, isso aí foi no dia do meu casamento, é o marido da minha mãe. O marido da minha mãe, quando eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, entrou na nossa vida. E aí foi o pai que estava faltando na minha vida, sabe? Assim, ele entrou comigo na igreja, ele me orientou na minha vida profissional. De manhã ele me chamava, eu era muito dorminhoca, ele me chamava para me dar carona, para me deixar na faculdade. Foi uma pessoa muito presente, ele já se foi também, foi uma pessoa muito presente na vida dos meus filhos, né? Só a minha terceira filha que não chegou a conhecê-lo. Mas eu nunca chamei ele de pai, eu falava que era o marido da minha mãe. E também não falava padrasto, porque o meu pai não tinha falecido, né? Então eu sempre apresentava como marido da minha mãe. E aí, ele foi embora relativamente novo, né? A gente conviveu mais ou menos durante uns 20 anos, e ele se foi. E a figura que ficou na minha família, assim, de Fortaleza, foi a figura da minha mãe. Então, eu fico pensando no Dia dos Pais, né? Como que a gente administra isso quando a gente não tem um pai presente ou quando a gente substitui por uma pessoa que não é o nosso pai, que passa pela nossa vida também e se vai, né? E aí vocês podem não concordar, mas eu acho que o Dia dos Pais é um pouco de dos pais,
dia do pavô, dia da pavó, dia da pamãe, sabe? Porque eu vejo que, assim, pai não é só aquele que coloca você no mundo. Pai é aquele que dá carinho, que dá amor, que se coloca responsável, não é? Mas aí vocês vão perguntar assim, Rosa, mas tudo isso te entristece? Não, eu me emociono. Porque quando eu vim para o Amor Exigente, eu consegui entender que o meu pai mesmo, né, que vocês viram na foto preto e branco, ele era gente, ele era humano, ele deu o que ele podia dar de melhor. E o que ele pôde dar de melhor? A minha vida. Se eu não tivesse meu pai, eu não estaria aqui, né? Então, ele me trouxe ao mundo. E o Amor Exigente também conseguiu me fazer muitos resgates. Na minha separação, bom, aí eu quis fazer uma família. Para os irmãos que não são daqui, nós tínhamos uma propaganda de uma margarina chamada Quali, que mostrava uma família perfeita. Aí eu me casei e falei, a minha família vai ser perfeita. Eu vou ser a melhor mãe do mundo, o pai dos meus filhos vai ser o melhor pai do mundo, a gente nunca vai se separar. O meu sonho era caminhar de mão dadas velhinhas na praia de Caraí, que é uma praia que fica perto da minha casa, mas isso não aconteceu, né? Eu me separei dos pais dos meus filhos depois de 15 anos de casada e a gente se separou mesmo. Eu queria, na verdade, que fosse só ex-marido e ex-mulher, mas durante um período virou um pouco de ex-pai, sabe? E eu cobrei muito isso dele. Mas eu estava falando para vocês que eu vim para o Amor Exigente. Gente, aí eu aprendi que o pai dos meus filhos também é gente. E comecei a olhar para ele com um olhar de buscar o que ele tinha de melhor, né? E comecei a resgatar essa união. Então, na recuperação do meu desafio, o pai dos meus filhos voltou a conviver com a gente. Então, a gente começou a passar Natal juntos, Dia dos Pais juntos, aniversários também, chá de panela dos filhos, tudo que podia, a gente estava junto também. E hoje em dia eu tenho nele um amigo. E aí eu estava refletindo sobre o Dia dos Pais e pensei, é isso. Pai é aquele que bota a gente no mundo, depois é aquele que dá a mão para a gente, ajuda a gente a caminhar, depois é aquele que, por N razões, se coloca distante, mas depois se aproxima e a gente abre os braços para receber. E hoje eu tenho um relacionamento, né, com o Roberto, que eu já falei várias vezes aqui do Roberto, e hoje de manhã ele falou assim, escuta a gravação do José é meu neto. E aí ele botou uma gravação assim, meu neto me chama de vovó Rosa. Como o pai dos meus filhos também se chama Roberto, às vezes ele chama o meu Roberto de vovô Roso. E aí ele colocou, vovô Roso, feliz Dia dos Pais. E eu queria dizer para vocês assim, que a gente amplie nosso coração, que a gente aceite os defeitos do outro, que a gente aprenda a perdoar, que a gente valorize as pessoas que estejam do nosso lado. Que bom quem pode contar histórias do seu pai, né? Só trazendo glórias e coisas boas, né? Que não foi o que eu vivi com meu pai. Mas eu queria agora deixar um vídeo para vocês que eu recebi hoje, que eu achei muito significativo e que vai fazer a gente refletir um pouquinho em relação a isso. Ederaldo, coloca para a gente, por favor. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew.
You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone your love is you may lose them one day, someone takes them away, and you don't hear the words you long to say. I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Então, eu queria deixar para vocês assim uma mensagem de que ame muito, ame enquanto está aqui, porque depois vai ficar na lembrança. Mesmo que a gente desse tudo que a gente tem até a nossa vida, não volta mais, não é? E é isso que eu queria dizer para vocês. Se eu falar mais um pouquinho, acho que eu vou abrir a boca. Ederaldo, me ajuda, por favor, me bota como host para eu te ajudar a fechar os microfones, tá bom? Gratidão a vocês, gratidão. Agora, eu queria chamar a nossa palestrante. Nós vamos receber a Tânia. A Tânia já esteve aqui com a gente no grupo. Tânia conseguiu entrar já, Ederaldo? Eu tinha passado o link para ela. Sim, estou aqui, Rosa. Que delícia, aqui. Tá bom, tá bom. Então, agora nós vamos receber a Tânia. Estou aqui me acabando de chorar com a sua espiritualidade. Então, mas é bom a gente falar um pouco da gente, né? Para a gente primeiro deixar se conhecer, né? Eu sempre tive muita dificuldade, apesar de eu ser muito faladeira, eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim. E o Amor Exigente me ensinou isso, né? E aí, por isso que eu hoje catei essa espiritualidade para mim e falei, eu vou falar mais um bocadinho. Tânia está aqui com a gente para falar sobre crise, o outro lado da moeda. É uma alegria estar com a Tânia aqui novamente. Ela é regional lá da Paraíba, lá de João Pessoa, né? Então, com muita alegria que a gente te recebe aqui, Tânia. O microfone agora é seu. Muito obrigada, Rosa. É sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui hoje. E realmente eu não esperava com essa emoção tão grande. Eu preciso me recompor, né?
mas eu sou humana também. E, graças a Deus, eu tive uma história muito linda com meu pai, né? Claro, ele tem os defeitos dele, ele não é um pai perfeito, nem nenhum de nós nunca vai ter, mas eu não tive grandes dificuldades com ele, não, mas infelizmente o pai dos meus filhos, né, eles simplesmente não existe relacionamento nenhum entre eles, e isso me entristece muito, né? Hoje, por exemplo, é Dia dos Pais, eles não ligam para o pai para desejar um feliz Dia dos Pais. Não existe convívio, não existe relacionamento. Isso realmente me entristece, né? Mas eu já entreguei tudo isso para Deus, para o universo, e eu tenho certeza que um dia eu vou ver, sabe? Eles se relacionarem novamente com o Pai. Então, boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria, um prazer muito grande. É uma bênção estar aqui hoje com todos vocês. E para falar desse tema, né, do 8º princípio, que é a crise. Um tema tão atual, né? Nunca pensei que todos nós fôssemos viver uma crise dessa magnitude, dessa proporção, né? Como todos nós estamos vivendo a pandemia. Mas como eu me coloquei, né, nesse tema, o outro lado da moeda, hoje eu quero mostrar um pouco para vocês a minha visão, né? Ou a visão que eu acabei descobrindo, compreendendo através da minha busca, do meu autoconhecimento, encontrando pessoas iluminadas, pessoas maravilhosas na minha vida. E quero dizer a vocês que crise é um convite do universo para a mudança. Então, toda crise ela tem como pano de fundo esse convite para mudar. E a gente tem tanto medo, né, de enfrentar crise, de viver crise. A gente foge, né? Só que toda vez que as crises se apresentarem na vida de vocês, vocês lembram, eita, chegou um convite para a minha mudança, né? E é assim que a gente tem que encarar as crises, né? E essa mudança começa com a mudança de paradigmas, né? Onde somos convidados a sair desse lugar comum onde a gente está, né? Dessa mesmice, sair do ter, né? Porque a nossa sociedade ela vive muito ligada, arraigada no ter, né? Ter bens, ter status, né? Ter carros, ter roupas de marca, e esquece do ser. Então, nós temos que fazer essa mudança, né? Mudar a ótica, o olhar, sair do ter para entrar no ser. Tudo isso que a humanidade vem passando, ela nos convida a mudar de perspectiva, né? De invertermos esse padrão e, em primeiro lugar, está o ser, para depois ter o que se deseja. E a gente age ao contrário, a gente quer ter sem ser. A gente pode até desejar ter tudo, mas para poder a gente desejar ter tudo, a gente tem que primeiro ser, né?
Isso é muito profundo e muito lindo, né? E a crise, ela nos leva a refletir sobre isso, né? Antes se falava que os fenômenos que nos aconteciam eram independentes, né? Eram circunstanciais, eram da natureza, né? Hoje, a ciência está comprovando que tudo está interligado, que tudo que nos acontece tem responsabilidade nossa. Olha que coisa forte. Nós somos co-criadores, nós somos participadores. Então, tudo que nos acontece, nós tem a nossa participação, né? Quer seja consciente, quer seja inconsciente. Então, as coisas que sentimos, as coisas que fazemos, que pensamos e que falamos, têm consequência, têm repercussão na nossa vida. Vocês já pensaram como isso é forte, como isso é profundo? Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que falamos tem consequência, tem repercussão na nossa vida. Eu vejo assim, muitas vezes eu vejo quando as pessoas chegam ao grupo, né? E aí elas se colocam claro, numa posição de muita dor, de muito sofrimento, mas também numa posição assim como, eu não sei como isso aconteceu, né? Eu não sei como foi que isso chegou aqui, né? Muito perdidos, né? E a gente precisa entender que aquele lugar, ou qualquer outro lugar que a vida nos leva, né, tem a nossa participação. Quer seja de maneira consciente, quer seja de maneira inconsciente. E a nossa atual sociedade, né, ela está em colapso, né? Os sistemas estão em colapso, os sistemas políticos, os sistemas sociais, o próprio a economia capitalista, né? Isso não é algo necessariamente ruim, né? Mas é que a partir dessa coisa, entre parênteses, ruim, pode surgir mudanças, pode surgir mudança de paradigmas, como eu falei, né? Então, a partir dessas crises, a partir dessas falências, a partir desses colapsos desses sistemas, novas coisas começam a surgir, né? Então, essas crises, né, elas são bem-vindas porque é o início das mudanças. Ao longo desses 17 anos, trabalhando com as famílias de Amor Exigente, eu recebo no grupo muitas famílias em crise, né? E quando essas famílias chegam, eu penso, né? A hora da mudança chegou para essa família, né? O convite do universo bateu lá na porta dessa casa. E a vida está batendo na tua porta e te pedindo para você olhar. Olhar para você, olhar para dentro de você, né? E ao olhar para dentro de si, muitos percebem que viveram uma vida
de aparências, de fingimentos, de mentiras, que muitas vezes a pessoa se deixou levar, pois foi assim que ela aprendeu, com a sociedade, às vezes com a própria família, né? E essa sociedade nos impõe uma série de valores, uma série de padrões, né? O padrão do corpo, o corpo perfeito, né? Para você ser amado, para você ser desejado, você tem que ter o corpo dentro daquele padrão perfeito. E aí, procedimentos estéticos, desmedidamente, procedimentos em que coloca muitas vezes a vida da pessoa em risco para se chegar a um padrão de perfeição imposto pela sociedade, né? Corpo perfeito, como Rosa colocou na espiritualidade dela, eu quero ter a família perfeita, né? E quantos não vivem esse padrão inatingível e frustrante, né? De perfeição, sucesso, dinheiro, fama, poder, né? Ter uma rede social bombando, isso tudo é o que preconiza a nossa sociedade e que os nossos jovens, eles estão à mercê, eles são alvos fáceis, eles são presas fáceis, né, desses padrões, né? Meu filho, uma vez falando assim para mim, disse, mãe, falando negócio de celular, e eu dizendo para ele que iPhone, não tem que ter iPhone não. E ele dizendo, mãe, você vive outro mundo, a sua realidade é outra. A pessoa que não tem um celular bom, você está aniquilado socialmente, entendeu? As pessoas te desprezam, você não tem nem chance. Olha a valorização do ter, que ponto chega dentro da nossa sociedade, né? Então, e as pessoas, elas chegam ao ponto de se matar, de trapacear, de vender a alma para o diabo para conseguir, né, vivenciar ou estar nesse patamar de perfeição. E pagamos um preço altíssimo de viver de aparências, né? E um dia essa casa cai, um dia as coisas desmoronam, né? E quando isso acontece, muitas vezes as pessoas dizem, estou em crise, né? Crises existenciais. Existe uma crise existencial coletiva que as pessoas estão vivendo agora. Muitas pessoas, quando chegam construíram uma vida, né, de sucesso, de carreira, de dinheiro, de poder, e quando elas olham, elas estão no topo, e olha para um lado e olha para o outro, e vê que nada daquilo faz sentido. Nada daquilo preenche. Nada daquilo te dá paz, te dá plenitude, te dá amor, né? E aí é a hora do ser, né? Então, bem-vinda crise existencial. É a tua alma a te chamar para o centro, para a essência,
para a tua verdade. É olhar para dentro e descobrir quem sou eu. Porque até hoje eu fui o que os outros queriam, né? E aí, quando você vê pessoas que chegaram lá no topo, abandonar tudo, tudo. Deixa carreira, deixa emprego, deixa estabilidade, né? Tem um cara que eu acompanho o canal dele do YouTube e ele faz meditação, né? E o canal dele é só de meditação. E teve uma postagem que ele fez, acho que é um mês passado, onde ele colocou uma foto assinando o desligamento dele de um cargo público. Ele estava entregando o cargo público dele, a vaga dele, pedindo demissão, né? Porque ele descobriu que aquilo não fazia ele feliz, né? Aquilo não preenchia o ser dele, a essência dele, a verdade dele. Foi um passo muito ousado, um passo muito corajoso, né? Mas ele disse que estava sendo o mais verdadeiro e o mais honesto possível com ele mesmo, né? Então, é nessa hora que a gente tem que olhar para dentro da gente, né? E descobrir quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que todas as tuas células gritam, dizendo assim, é isso que eu quero, é isso que eu amo, né? E eu lembro de uma reportagem que eu estava assistindo outro dia, sobre um ator, né, que ele fez várias novelas da Globo. Ele sempre faz novelas onde ele é homossexual ou transgênero. E aí ele, contando a história de vida dele, ele falando de tudo que ele passou na vida, o quanto esse rapaz foi marginalizado, o quanto ele foi humilhado, porque ele era pobre, porque ele fedia, ele não era chamado para nada na escola, sabe? Foi violentado sexualmente, era agredido pelos colegas da escola, uma vida assim de muito sofrimento. E ele chegou à adolescência, já acho que tinha uns 17, 18 anos, quando um colega dele, ele trabalhava acho que numa padaria, alguma coisa assim, um comércio, e um colega chamou ele para assistir uma peça teatral. Era alguma coisa numa praça, alguma coisa assim. E ele não queria ir. Foi até contrariado, só porque o amigo tinha imposto para ele e ele acabou indo. E quando ele chegou nesse lugar, que ele se deparou com a peça teatral, ele disse que foi tomado por uma magia, uma força inexplicável. Ele ficou em transe até o espetáculo acabar. E ele disse com toda a força do ser dele, da alma dele, é isso que eu quero para a minha vida. E hoje, assim, ele é um ator reconhecido internacionalmente, vários prêmios, fez curso de teatro,
já viajou o mundo todo, né? E faz o que ama e faz com toda dedicação, né? Olha que coisa linda. Quando a gente faz esse casamento perfeito de você descobrir o seu propósito de vida, né? E se entregar a ele e vivenciar ele, né? É o casamento perfeito. Você é feliz fazendo o que você gosta. Diferentemente, quando a gente vê pessoas que estão naquele posto, naquela profissão, naquele lugar, e não amam o que fazem. E fazem aquilo por obrigação, e fazem aquilo de má vontade, fazem aquilo dando o seu pior, né? Então, a fazer aquilo que você nasceu para fazer, a tua essência, e viver isso e transbordar isso. E como é interessante, né? Como mais e mais pessoas agora na pandemia têm experienciado, né, essas crises existenciais, essas crises onde elas colocam em xeque tudo que elas viveram até hoje, né? E muitas pessoas têm também encontrado, experienciado uma conexão muito grande com a natureza, né? Muita gente aproveitou a pandemia para voltar para casa, para morar em casa, para voltar para casa de campo, para morar perto de praias, né? Porque a natureza, ela tem esse poder de nos energizar, de nos harmonizar, de nos curar, né? E como é importante num momento de crise a gente encontrar esse alento na natureza, pois é chegada a hora, gente, da gente parar, quando a crise bate à nossa porta, é chegada a hora da gente parar de colocar as coisas para baixo do tapete, né? Porque as famílias, né, chegam no grupo, muitas vezes, destroçadas, né, muito sofridas, e já tentaram de tudo, já buscaram ajuda de todos os lados, né? E muitas vezes essa família chega cansada, né, de colocar suas dores e seus sofrimentos para debaixo do tapete, né? Os problemas, os traumas. A nossa sociedade, ela diz assim para a gente: não pensa nisso, não pensa nisso não. Faz compra que isso passa, né? Toma esse comprimidinho aqui que vai resolver. Bebe uns goles aqui que tu vai melhorar. Não é isso que a sociedade faz, não é isso? Quem já viu muitas pessoas que no dia da morte do seu ente querido vão para o seu velório, o velório do seu ente querido, completamente dotadas, né? Completamente robotizadas, porque alguém disse que elas não podiam entrar em contato com aquela dor. E aí toma um comprimido, toma isso aqui, bebe isso aqui, que faz umas comprinhas ali. E é esse o nosso grande conceito que faz com que a gente se desconecte da gente e a gente esteja cada vez mais perdido da gente mesmo, porque quanto mais perdido, quanto mais desconectado, mais vulnerável, mais frágil, mais perdido mesmo, né? E é por isso que muitas pessoas adoecem, pois vão só colocando as coisas para debaixo do tapete, né?
coisas que precisavam ser olhadas, coisas que precisavam vir à tona. E quando essas crises acontecem na nossa vida, quando o tapete explode, né? Guardou, aí tem uma hora que o tapete faz plum, explodiu. E aí é a hora de você olhar para aquilo que você, às vezes, passou uma vida fugindo. Chegou a hora de você olhar, de você encarar aquela dor, aquele trauma, né? Aquele sofrimento. Porque esse trauma, essa dor, esse sofrimento, ele precisa ser olhado, ele precisa ser tratado. E está tudo bem que essa crise chegou. Essa crise, ela não é para a gente se desesperar, ela não é para a gente sair fugindo dela. Ela não é necessariamente uma coisa ruim, porque é a partir dela que eu posso começar a mudar meu olhar sobre aquilo, né? E, finalmente, eu vou ter a oportunidade de me tratar, de me curar e integrar para poder eu evoluir, para poder eu avançar, para poder eu seguir a minha caminhada. Certo? Lembrem-se que a ordem, ela vem depois do caos. Então, primeiro vem o caos, para depois vir a ordem. Você está vivendo um caos, está tudo muito difícil, o negócio está tudo de perna para o ar, você não está entendendo nada. Para, respira e pensa. Estou no caos, mas depois do caos, eu tenho certeza que vai vir a ordem. Né? É como se a gente estivesse reformando uma casa. Né? Imagina, quem já passou por reforma sabe o quanto é difícil a gente estar dentro de uma reforma. É estressante. Eu me lembro que eu fiz uma reforma enorme há uns anos atrás aqui na minha casa. Eu mexi em cozinha, eu mexi em banheiro, eu ampliei sala. Gente, olhe, era poeira, era entulho, era sujeira, era pó. E aquilo me dava um desconforto. Eu acabei essa reforma com gastrite. Por pouco eu não peguei uma úlcera, né? Do desconforto tão grande que era. Mas depois você vê a casa toda alargada, a casa toda clara, iluminada, ampla, né? Limpa. Então, isso é o que a crise quer nos trazer. Ela quer desmanchar tudo para construir tudo novo, tudo amplo, né? Iluminado, com clareza. Tá? Então, é necessária a bagunça para alargar, para clarear, para deixar tudo amplo e mais bonito. Surgir uma nova ordem, uma nova casa. Né? E a grande pergunta que surge é: o que eu posso fazer para mudar o meu mundo? Porque quando a gente vem ao amor exigente, a gente quer mudar o outro, né? Mas a gente não tem esse poder, né? Então, a gente só tem o poder de mudar a nós mesmos.
E a grande pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é: o que é que eu posso fazer para mudar o meu mundo? O meu mundo interior, né? Sabendo o que eu quero ver fora começa dentro, né? Então, se fora eu quero ver harmonia, eu quero ver paz, eu quero ver amor, isso tudo tem que começar dentro. Porque se dentro estiver um caos, não, se você começar por fora, não vai alcançar, não vai chegar lá, não vai conseguir. Porque, na verdade, o nosso exterior, ele é um reflexo do nosso interior. Então, primeiramente, eu tenho que organizar a minha casa interna. E aí, a partir daí, com essa organização interna, tudo mais vai começar a se harmonizar também. Porque isso é uma lei do universo. É uma lei universal. Assim como a lei do plantar e do colher. Você colhe aquilo que você planta. Muitas vezes tem pessoas que estão colhendo e não sabem nem o que foi que plantou. Não sabe, né? E eu penso que um grande passo que nós podemos dar, sim, mas eu me lembrei de outra história, antes de eu entrar nessa parte aqui. Eu gosto muito de analisar, de observar as coisas, né? E eu não posso falar dos outros, eu só posso falar de mim. E observando a minha família hoje, tanto a minha ex-sogra quanto a minha mãe, que são senhoras de quase 80 anos, cada uma está vivendo o seu processo, né? Minha mãe, ela teve um AVC há uns, sei lá, 8, 9 anos atrás. E a partir desse AVC, ela perdeu a memória recente dela. E isso tirou toda a autonomia de vida dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito altiva, uma mulher que comandava a família, uma mulher que decidia, uma mulher muito bonita. Meu pai tinha muito ciúme dela, muita insegurança. E ele impediu dela alçar voos, né? Porque eu tenho certeza que minha mãe, ela era para ser uma grande empresária, ela tinha plena capacidade para isso. Mas ele, por medo, por insegurança, ele podou, né? E aí, há uns anos atrás, minha mãe teve o AVC e hoje minha mãe é completamente dependente dele, né? E ele, às vezes, se queixa de como é difícil o convívio, porque ela fica se repetindo, você tem que repetir as coisas para ela o tempo todo, porque a memória recente dela não absorve. Então, você diz, eu vou no banheiro, ela faz, você foi onde? Eu disse, eu fui ao banheiro. Você foi onde? É 20 vezes. Quando eu falo com ela no telefone, as histórias eu fico falando a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, a minha sogra, né, minha ex-sogra, ela está lá, foi casada com um militar, e como vocês sabem, militar, ele vive 2 anos em cada lugar. Ela também se formou em contabilidade, nunca exerceu a sua atividade.
nunca trabalhou, viveu completamente em função da família, dedicou-se completamente a isso, e hoje está num processo de depressão, onde ela dorme 16 horas por dia. E a vida para ela não tem sentido, né? E eu fazendo uma análise, eu não sou dona da verdade, não sou, mas eu penso que quando você não vivencia plenamente o seu ser, né? E essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem. E hoje esses maridos estão sofrendo as consequências de escolhas que eles fizeram no passado. Porque para meu sogro está muito difícil a convivência. Ele hoje vive muito sozinho e só cuidando de medicação dela, de médico em médico, tentando tirar. O objetivo de vida dele é tentar tirar ela daquele quadro, e ele não consegue. A vida dele é só isso, né? E aí eu penso que talvez ele não tenha consciência do que ele fez, meu pai também não tenha consciência do que ele fez. E eu penso que se essas mulheres tivessem tido outra oportunidade na vida delas, elas talvez não estivessem naquele lugar, né? Eu também vejo, eu não sei se vocês viram um programa que foi exibido aquele The Voice, né? The Voice para pessoas de mais idade, assim, e pessoas com 70, 80 anos que tiveram um sonho de infância de cantar, e só aos 80 anos conseguiram realizar esse sonho. Você vê que o sonho ele não morre, que aquilo que faz a tua alma feliz, o teu ser feliz, ele está ali, latente, esperando uma oportunidade para vir à tona, né? E você vê aquelas pessoas em lágrimas, e muitos contavam que o marido não deixou, que o pai não deixou, que elas não permitiram elas ser quem elas nasceram para ser. Elas nasceram para ser isso. E é muito triste quando a gente vê pais querendo impor profissões, porque essa tem que ser a profissão que dá dinheiro, essa tem que ser a profissão que dá sucesso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Meu Deus, tem que primeiro ver se o outro é isso que ele quer. E ele tem que escutar o coração dele lá dentro e se perguntar: é isso que eu quero para mim? É isso que me faz feliz? É. E então eram essas histórias que eu queria contar para vocês. E voltando para essa situação, como eu estava falando, né, que quando as crises vêm, a crise existencial, a gente não pode ficar no lugar de vitimização. E a gente encontra isso muito nas famílias dentro do amor exigente. A gente encontra as famílias dizendo: ai, mas eu não sei o que foi que eu fiz, mas eu sou muito infeliz, meu filho está usando droga. E a culpa é dos amigos, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa... Então, a gente tem que sair da vitimização. Porque enquanto a gente estiver nesse lugar aí, a gente não vai cuidar da gente, tá? A gente não vai olhar para a gente. Então, parar de culpar, né? Filho, marido. Eu escuto assim muitas mães dizerem: não, mas eu sou feliz quando meu filho está feliz. Se meu filho não estiver feliz, eu não sou feliz, né?
E a gente precisa sair desse lugar, né? Porque a gente não pode delegar ao outro a nossa felicidade. E a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. E a gente precisa, eu vou usar até essa metáfora, sentar na cadeira da responsabilidade e dizer: eu sou 100% responsável pela minha mudança. Não é filho, não é marido, não é governo, não é chefe, não é amigo, não é ninguém. Eu sou responsável pela minha mudança. Porque se o outro não quiser mudar, porque se meu chefe não quiser mudar, porque se o governo não quiser mudar, né? Então, a responsabilidade por essa mudança é minha. E quando eu sento nessa cadeira da responsabilidade, e sendo eu responsável por essa mudança, o que eu vou fazer para mudar? Porque saibam vocês que essa cadeira da responsabilidade, ela é o lugar de poder. Quando a gente senta nessa cadeira, assumindo 100% de responsabilidade, a gente vai ter poder. Agora, quando a gente está se vitimizando, quando a gente está atrás de culpar, de colocar a culpa nos outros e não assume a nossa responsabilidade, a gente perde o poder. O poder está no outro. O poder não está em nós, porque nós não estamos assumindo a responsabilidade, né? E enquanto sim, porque essa cadeira é o lugar de poder, eu já falei, porém muitos ainda não sabem e preferem e continuam a se vitimizar. E quando ajo assim, não vou poder mudar nada, pois eu estou na mão dos outros. E enquanto eu não me responsabilizar e iniciar um trabalho minucioso, vejam bem, de cura das minhas emoções, de cura da minha mente, só quando curamos a nossa relação conosco, curamos a nossa história e, a partir daí, conseguimos também harmonizar a nossa vida com o outro e com o mundo. Todo o processo começa comigo, né? E muitas vezes a gente acha que o processo é com o outro, ou a gente quer delegar, a gente quer terceirizar, a gente quer escantear, a gente quer fazer qualquer negócio, menos fazer esse minucioso inventário moral, tratar as nossas feridas, as nossas emoções, a nossa mente, e a partir daí harmonizar a nossa vida com o outro e com o mundo. Portanto, a única saída que nós temos é para dentro. E aí vem a espiritualidade, minha gente. Para isso tem a espiritualidade. Tão querida nossa espiritualidade, né? Que o amor exigente, com maestria,
sempre trabalhou com a iluminação do Padre Haroldo, aquele ser de luz, né? Que já trazia para nós essa espiritualidade pluralista, verdadeira, sem preconceitos, sem caixinhas. E não se trata aqui de religiosidade. São duas coisas diferentes. E a espiritualidade, ela vai fazer a gente dar esse mergulho em nós, profundo, moldando a nossa personalidade, reprogramando as nossas crenças, curando as nossas feridas. E enquanto a gente não olha para essas realidades, nós não vamos sair da roda do hamster. Quem sabe o que é a roda do hamster? Né? A roda do hamster, situações que ficam se repetindo, né? Quer seja uma internação de um filho, né? Quer seja separações, né? Brigas, N situações na nossa vida que ficam só se repetindo, mesmo padrão, né? A roda de Sansara também. É a roda do hamster, você fica lá, né? E não consegue sair. Isso se torna um ciclo vicioso, muitas vezes na nossa vida, né? E a espiritualidade, ela começa por trabalhar a nossa humanidade, pois é lá que está a nossa essência, é lá que está as nossas verdades, é lá que está a nossa libertação, é lá que está a nossa cura. E eu acredito que quanto mais voltamos para dentro, quanto mais curamos as nossas feridas emocionais, a nossa criança interior, mais nos aproximamos do divino. Pois quanto mais penetramos na nossa verdadeira humanidade, mais conectados com a fonte que é Deus nós estamos. Por isso que tem tantas pessoas que são altamente religiosas, mas nunca sentiram verdadeiramente a presença de Deus. Você vê o João de Deus, né? João de Deus, que a espiritualidade ali passou a quilômetros de distância, né? Humanidade ali passou a quilômetros de distância. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os dogmas. Não estou aqui acusando religião nenhuma, mas a gente não pode ficar preso somente aos dogmas. E tem muitas pessoas que acham que se eu rezar 30 terços, se eu assistir 40 missas, vai estar tudo resolvido na minha vida. E não é assim que a banda toca. Certo? Então, é muito importante que a gente busque, né, dentro de nós, fazer esse retorno. Porque enquanto a gente não curar a nossa humanidade, né, a gente vai ter grandes dificuldades de se harmonizar
com o outro e com o mundo. Né? E, para finalizar, né, qualquer que seja a mudança que queiras que ela comece a fazer em nós, dentro de nós, tudo o que possamos ser mais coerentes com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, essa mudança ela tem que começar dentro, para poder a gente ter essa coerência com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente faz. Então, a mudança começa dentro de nós para que nós possamos ser coerentes com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas ações. Tá? Pois tudo aquilo que emanamos volta para Então, se eu emano, se de dentro de mim só saem pensamentos negativos, pensamentos derrotistas, pensamentos, agora eu vou usar uma palavra bem nordestina, de aperreio, né? Quem não souber o que é aperreio, aprendam aí. Então, é isso que eu estou emanando, né? Então, eu estou criando o caos dentro de mim e, consequentemente, ele vai se externar fora. Aí eu vivo num ambiente caótico, num ambiente que só tem contendas, num ambiente onde aquelas energias carregadas, negativas. Por quê? Porque é isso que eu emano 24 horas do dia. Eu sou uma poluidora de pensamentos. E outro dia eu estava fazendo uma reflexão tão profunda e eu pedindo perdão a Deus, pedindo perdão ao universo, por quantos anos eu poluí o mundo com meus pensamentos negativos. Quantos anos eu poluí o mundo com minha negatividade, né? Então, lembrem-se bem, tudo aquilo que semeamos, nós colhemos. Então, o que tu queres nutrir na tua vida? Que pensamentos estás a cultivar? Que emoções estás a cultivar? Como está o teu diálogo com Deus? Você só se lamenta? Você só se cobra? Ou você agradece? Né? Então, fazer essa pergunta e começar a criar hoje uma nova realidade. Porque você só pode mudar aquilo que você começa a se conscientizar. Então, é importante a gente parar, olhar e refletir. Como estão os meus pensamentos? Eu só penso coisa ruim? Eu só atraio coisa ruim? Né? É isso que eu quero para mim? Não, não é isso que eu quero. Então, comece a mudar hoje. Comece a mudar hoje. Não é fácil, porque para mim foi muito difícil. Essas coisas de se lamentar, isso se tornou um vício na minha vida. Eu ligava para as pessoas, eu tinha um prazer de falar mal do meu filho. Isso me dava prazer. Se alguém desse um tom, eu começava, porque ele, porque isso, porque aquilo outro. E aí foi a partir dessa consciência que eu comecei a me perceber falando mal dele.
E uma coisa é você falar mal inconsciente, outra coisa é você falar mal consciente. Você vai ficando constrangido, você vai ficando sem graça, você vai vendo você falar mal, você fazer fofoca, você caluniar. Isso vai dando um mal-estar tão grande em você, porque quando você faz inconsciente é uma coisa. Agora, você tendo consciência, não rola mais não, gente. Não rola mesmo. Então, faça essa pergunta e comece hoje a criar um novo mundo para você, uma nova era, né? Um mundo de amor, de harmonia, de pensamentos bons. Gente, olha, vocês não têm ideia como para mim hoje é especial um pôr do sol. Vocês não têm ideia, hoje o dia amanheceu, eu acordo muito cedo, 5 horas eu já estou despertando. E na minha sala tem uma janela que dá para nascente. E todos os dias, assim que surgem os raios do sol, porque já tem edifícios que impedem, assim que o sol nasce, mas quando eles chegam a certa altura, ele ultrapassa os edifícios, eu consigo contemplar o sol, e ali eu vou para aquela janela, e eu sinto, hoje eu fiz uma experiência real, o sol, ele brilha, o brilho dele, a intensidade dele aumenta para mim, é como se eu com o olho fechado, assim, eu vou sentindo a claridade aumentar. E aquilo ali é um bálsamo, aquilo ali é uma oração, é Deus falando comigo. A mesma coisa é o pôr do sol, meu Deus, eu fico ali estarrecida. É lindo, é perfeito, e eu sou uma com Deus, e eu sou uma com o universo, tudo é um só. A pedra, a terra, o mar, o céu, o ar, as árvores, tudo é um só. Nós somos um só, né? E ter essa sensação, né? Ela é linda, ela é fantástica, ela é inenarrável, né? Sentir essa presença, né? De um Deus que não nos pune, que não nos castiga, que não é aquele senhor de barba lá em cima, porque quem se pune somos nós mesmos. Ele é puro amor, ele é paz profunda, né? E quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a descobrir esse oásis dentro de nós, se entregar se derreter, se dissolver nesse amor que não tem forma, né? É uma experiência das mais profundas, né? E outro dia eu estava pensando sobre a morte. E eu quero que a minha morte ela seja uma morte muito serena, porque eu vou me entregar a ela, sabe? E a nossa sociedade, todo mundo tem pânico disso, né? Ninguém pode falar. Outro dia eu estava conversando com minha filha e eu falei alguma coisa de morte. Ela, não, mãe, não fala isso, não sei o quê, né? Mas isso é como 2 e 2 são 4, isso é real, né? E se a gente tem essa certeza de que a gente vai estar com Deus, se entregar a esse amor, né? Só pode ser uma coisa fantástica, se dissolver, se derreter nesse amor, né? Então, gente, isso é o que eu desejo para cada um de vocês nessa noite de hoje,
né? Que vocês façam essa caminhada, que vocês saiam do cabeção e que vocês venham para o coração. E o coração de vocês se alargue, né? Que a nossa humanidade ela venha, que a gente se encontre cada dia mais conosco mesmo e, consequentemente, com o Criador. E muito obrigada por tudo, por me ouvirem. E essa noite está sendo muito, muito especial. Gratidão. Tânia, muita gratidão. Olha, o reloginho foi passando e eu aqui conversando com o Ederaldo, né? Porque a gente vai se comunicando. Como que a gente ia dizer para você que já tinha passado o tempo? Ele falou, ela está concluindo, deixa. E é o que a gente queria mesmo, era continuar te ouvindo. Muito bom te ouvir, muito bom te ouvir. Eu anoto uns pontinhos, eu vou passar bem rápido. A gente vai passar para a Cacilda, que ela já está com a mãozinha levantada há um tempo. E eu gostei que você falou sobre olhar para dentro e descobrir quem eu sou, qual o meu propósito de vida, né? A gente não passar em branco, por que a gente está aqui? Não, para que a gente está aqui, né? Para quê? Parar de colocar as coisas debaixo do tapete, né? A gente às vezes vai uma vida colocando as coisas debaixo do tapete, de repente aquilo explode e a gente não sabe por quê. O que eu posso fazer para mudar o meu mundo sabendo que o que eu quero ver fora começa por dentro. Então, começa por dentro da gente, né? Assumir a responsabilidade da nossa vida. Olha, eu notei tanta coisa que você falou que eu vou parar por aqui. Mas do aperreio, eu já sei, porque quando eu era pequena, eu tinha uma amiga que veio do Nordeste morar aqui, e ela falava assim, não se aperreie, não. E aí isso ficou guardado na minha cabeça, né? Não ficar aperreada. Eu queria muito agradecer a sua presença, é muito bom te ouvir, é muito bom o que você traz para a gente, acalma a nossa mente, faz a gente repensar, faz a gente ver que a gente não está aqui por acaso, a gente se assemelha num monte de coisa. Ontem eu estava num bairro do Rio um pouco assim afastado, nós fomos visitar a mãe do Roberto, e de repente, quando eu saí de lá, aquele céu com aquele pôr do sol, é igual o que você está falando, me deu vontade de dizer assim, para, eu quero descer do carro e ficar aqui contemplando. Então, que a gente contemple essas belezas, né, da natureza, que a gente tem a possibilidade de ver e que às vezes a gente deixa passar, né? Muita gratidão a você, Tânia. Antes de passar para a Cacilda, eu vou só anunciar aqui a nossa próxima domingueira, que aí eu já fecho meu microfone. Semana que vem, a gente vai ter o Marcelo Condeixa. Marcelo Condeixa é um parceiro do Amor Exigente em Niterói. Ele é conselheiro em dependência química. E ele vai falar sobre: vou gerar uma crise ao internar o meu desafio? Então, espero vocês semana que vem, tá bom? Agora eu vou fechar meu microfone, passando para a Cacilda e deixar o Ederaldo administrar o restante. Gratidão. Eu só queria fazer uma observação, Tânia, que quando ela falou sobre a importância do ser em detrimento do ter, ou pelo menos refletir sobre isso, eu me lembrei de uma frase do Frei Beto, num livro que eu li há muito tempo dele, que ele fala sobre as catedrais do consumo, se referindo aos shoppings. Então, nós criamos uma costume de que é mais importante ir ao shopping do que ir à igreja, do que rezar, do que se preocupar com a nossa espiritualidade, né? Então, eu acho interessante essa expressão catedrais do consumo, se referindo a esse questionamento. Era uma observação apenas. Muito pertinente. Obrigada. Abrir para o Osman. Boa noite, Tânia. Boa noite. Eu sempre tento trazer os meus, do que escuto, tento ir atrás, né, procurar de algo que li e me vem à mente, tirando assim que hoje foi muito confuso, porque a Rosa conseguiu confundir minha cabeça, bagunçar minha mente todinha com aquela espiritualidade dela,
Foi muito emocionante para mim, sabe, Rosa? Você, sem nem estar perto, você está a 1.200 quilômetros de onde eu moro, mais ou menos, né? Que é Rio, Brasília. Mas parecia que você estava aqui, do meu lado, bem aqui, ó, me machucando, balançando assim, ó, sério, sabe? Muito obrigado, gratidão pela sua espiritualidade. E aí, Tânia, dentro do que você vinha falando, eu fui e procurei, né? Porque você falou do caos e ordem, né? Dentro daquela questão da crise. E aí eu fui. Que dentro do caos da crise, a gente tem que vir para uma nova estratégia. E essa nova estratégia significa uma reorientação do que hoje é rotina para o foco diferente. Sair da crise, sair do caos. Pensar uma estratégia radicalmente inovadora. Exige que se tenha percepção. E uma percepção da oposição original, né? E, em cima disso, criar uma tática vencedora. E essas táticas vencedoras estão dentro da gente e disponível. Mas até que ponto nós estamos realmente interessados em pegar essas táticas e colocar para fora? E tirar a crise, fazer dessa crise um momento de vencedor. Vencer essa batalha. Essa tática depende de nós, como você falou. Enquanto não dominarmos a crise interna, né, como você disse, enquanto não enxergarmos que a crise é nossa, que podemos, ou talvez, como você disse, em cima do si, tendo gerado essas crises no nosso desafio. Quem sabe se não foi em razão das nossas crises que gerou crise neles, eles não tiveram, né, alguma força, algum momento para que superassem essa crise. E aí a gente tem que ter uma tática para vencer a nossa e ajudar aquele outro a vencer a crise dele. Então, a crise é sempre realmente inovadora, mas é inovadora para a gente, porque aí a gente começa a enxergar o mote, o verdadeiro, o que enxergo de crise. Bem, isso é assim mais ou menos que eu peguei, que eu enxerguei, Tânia, também. Muito obrigado, viu? Bastante engrandecedor aí, tá? E, assim, muito obrigada. Quando, na espiritualidade, como você diz, quando enxergamos o que nós somos filhos dele, e se somos filhos dele e é de infinita bondade, sabemos que somos também de infinita bondade. E aí, tudo em volta fica amor. Na verdade, aí se sai vencedores, vitoriosos dessa harmonia e desse nosso enlaçar. E quando chegamos a ele, estamos um pouquinho melhor e preparados do que ele colocou e ensinou. Obrigado, Tânia. Obrigada. Obrigado, Osman. Obrigado, Tânia. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Eu convidar a Lúcia Vieira para fazer a nossa oração da serenidade. E encerramos. Boa noite, então. A gratidão às Tânia, porque foi linda essa live, né? E com as palavras dela, nós vamos iniciar a preparação para a oração. O que eu quero ver fora começa dentro com a oração. Então, a frase dela: pare, respire e pensa. Depois da oração, inicie a força para buscar a ordem. Vamos, então. Eu seguro a minha mão na sua. Deu unção ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo.
Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir das outras. Força, é alegria. alegria para todos. Boa semana. Gratidão.